Ouça agora no Muito Além de Rodas e Motores, uma inédita história vivida por Luiz Carlos Seco ao longo de seus 60 anos de carreira como jornalista especializado na indústria automotiva. Muito Além de Rodas e Motores é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial. Há 60 anos, a chocante estreia em uma nova atividade profissional. No dia 5 de setembro de 1963, há exatos 60 anos, fiz minha estreia como repórter de automobilismo no jornal Estado de São Paulo, sucedendo ao anterior titular Vladimir Bernick, que precisou dedicar-se à realização do trabalho de conclusão de curso de medicina. Nessa época eu cuidava de esportes amadores, mas tive algumas experiências com futebol, fazendo notícias da Portuguesa, Juventus e Corinthians, e até alguns jogos de futebol entre Corinthians e Nacional, no antigo estádio da Rua Comendador Souza, Santos e Peñarol do Uruguai e da seleção brasileira contra a Argentina, ambos no Pacaembu. E lá fui eu para o Autódromo de Interlagos, para a cobertura do treino dos pilotos para a corrida 500 km de Interlagos, que já ganhara prestígio com a organização do Automóvel Clube Paulista, sucursal de São Paulo do Automóvel Clube do Brasil, que regia o automobilismo esportivo até a fundação da Confederação Brasileira de Automobilismo. Essa corrida foi idealizada para comemorar o Dia da Independência do país e inspirada nas 500 milhas de Indianápolis dos Estados Unidos, a mais veloz competição do mundo. E seguindo o mesmo molde, a corrida 500 km de Interlagos era disputada pelo circuito externo do autódromo e tornou-se também a mais veloz corrida brasileira. Fui muito bem recebido pelo Sr. Ângelo Juliano, um dos criadores dessa prova e presidente do Automóvel Clube Paulista. Muito cortês e atencioso, o Sr. Ângelo Juliano me recebeu sob a antiga ponte que permitia a travessia da pista para o acesso aos boxes do autódromo. Com sua cordialidade, me deu uma rápida aula sobre automobilismo e estava transmitindo mais informações sobre a corrida quando um forte ruído de excessiva rotação de um motor vindo do final da subida que antecedia a reta de chegada, um carro levantou voo após chocar-se com uma mureta na parte interna da curva e, como um avião ou um disco voador, foi cair atrás dos boxes sobre várias pessoas que trabalhavam ou simplesmente amantes do automobilismo que foram assistir aos treinos. É importante explicar que na década de 1960 a posição dos boxes era bem diferente de hoje. Ficava localizado logo após a curva depois da subida, chamada de subida dos boxes, mais ou menos onde hoje é a curva do café. Foi uma cena chocante porque o barulho do motor, o curto voo e a aterrissagem do carro foram impressionantes. O Sr. Ângelo Juliano gritou assustado: "Minha Nossa Senhora, me ajude e proteja esse piloto", enquanto acompanhou a trajetória do carro no ar até esconder-se atrás dos boxes. Ele correu para o local do acidente, onde transmitiu informações a outros dirigentes e fiscais de pista e o pessoal da assistência médica. Depois, muito abatido, disse que, além do piloto Edmundo Bonotti, mais 2 ou 3 pessoas tinham falecido, além de vários feridos. Embora desolado, não perdeu a concentração das ações. Na verdade, o acidente foi chocante, com a perda de vida de algumas pessoas, num dia em que deveria ser de festa e não de tristeza. Como se diz em momentos adversos, a bruxa esteve solta naquele fim de semana, porque no domingo, logo na primeira volta da prova, um novo acidente ocorreu, provocando a morte do famoso piloto Celso Lara Barberis, que admirei, mas não tive oportunidade de conhecer pessoalmente. Me senti abalado. Logo na primeira reportagem sobre um novo esporte, ocorreram 2 acidentes fatais, chocantes e entristecedores. Pensei em desistir,
mas lembrei da responsabilidade que havia assumido como antigo titular e resolvi permanecer no esporte em que fiz muitos amigos, conheci importantes personalidades, competentes mecânicos e até alguns artistas. E aqui estou, às portas de meus 90 anos, e ainda aprendendo e conhecendo gente bacana. A corrida era para carros da categoria mecânica continental, que reunia monopostos Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e de outras marcas em desuso pela rápida modernização da categoria, e tinham seus motores originais substituídos preferencialmente por Ford ou Chevrolet Corvette, numa conjugação de coração novo em um corpo não tão novo, que permitia a alguns brasileiros competirem com velozes carros, evitando assim que fossem transformados em sucata. Um recurso idealizado pelos argentinos que utilizavam velhos automóveis para transformá-los em carreteiras para corridas em estradas não pavimentadas. Esses velhos carros recebiam preparação especial para a competição e motores potentes que se transformaram em paixão argentina, e foi essa categoria que revelou Juan Manuel Fangio e Froilán González para as corridas internacionais e a conquista de 5 títulos mundiais. E também o brasileiro Chico Landi, vencedor de 2 grandes prêmios de Bari na Itália. A categoria de carreteiras foi também adotada em outros países da América do Sul, e o Automóvel Clube da Argentina promoveu 2 corridas internacionais, como a Buenos Aires-Lima-Buenos Aires e a Buenos Aires-Caracas, na década de 1940. O Brasil adotou as 2 categorias, a de carreteiras para automóveis de turismo com domínio de Camilo Cristófaro e a mecânica continental para monopostos, em que Roberto Gallucci foi um importante destaque. Mais próxima da Argentina, a categoria carreteira foi muito praticada no Rio Grande do Sul, e as primeiras edições da corrida 1000 milhas brasileiras foram vencidas pelo gaúcho Catarino Andreatta, que, para provocar os paulistas, disse que eles eram muito bonzinhos por organizarem corridas para os gaúchos vencerem. Isso porque a corrida 1000 milhas brasileiras, disputada no Autódromo de Interlagos, teve 3 vitórias de Catarino Andreatta e Breno Fornari e uma de Aristides Bertuol e Orlando Menegas, nas 4 primeiras edições, naturalmente pela maior experiência acumulada com esses veículos. Considero importante dedicar um espaço para o Sr. Ângelo Giuliano. Filho de imigrantes italianos, nasceu em São Paulo no dia 7 de abril de 1918 e, aos 14 anos, pretendendo comprar um automóvel para competir escondido dos pais, foi trabalhar para juntar o dinheiro necessário. Apreciador de esportes ainda muito jovem, frequentava o Clube Floresta, onde fez amizade com os atletas do remo, que o convidaram para participar das regatas do Rio Tietê como timoneiro, por ser franzino, muito ágil e esperto. Mas sua paixão eram mesmo os carros. Com 19 anos, tirou a carteira de motorista em 1939, comprou seu primeiro carro e no dia 12 de maio de 1940 participou da inauguração do Autódromo de Interlagos e logo depois, em consequência da Segunda Guerra Mundial, assistiu às corridas de carros movidos por gasogênio, porque a gasolina deixou de ser vendida pela dificuldade de importação. Como piloto, participou de corridas durante 3 anos, competindo em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, com 10 vitórias e 6 segundos lugares. Em 1956, foi promovido a diretor da Comissão Desportiva do Automóvel Clube do Brasil, Seção São Paulo. Foi amigo de Adhemar de Barros, ex-governador do estado de São Paulo, que teve um filho que participou de algumas provas na categoria mecânica continental. Sua maior contribuição com o Automóvel Clube do Brasil está exposta na esquina formada pelas avenidas 9 de Julho e Brasil, na capital paulista. Com sua experiência imobiliária, quando assumiu a presidência da sucursal paulista do clube, organizou a venda na casa da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, sede anterior, e adquiriu o palacete localizado nos Jardins, considerada a região mais valiosa em termos de patrimônio.
Muito além de rodas e motores, é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial.